sucesso a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, porto seguro. Olá, amigas e amigos do programa Despertando Mulheres na TV com Andréia Fioravante pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV. E esse mês de março, como eu prometi desde o primeiro episódio, está extraordinário. São convidadas e convidado que estão vindo aqui para contribuir com a tua vida, minha amiga. E quando contribui contigo, contribui com a tua família, contribui com a comunidade, o meio onde você vive. O Despertando Mulheres é um espaço de voz, de informação, de orientação para você. O que você recebe aqui todas as segundas-feiras, às 21 horas, é informação, é orientação que você já pode praticar de imediato na sua vida. Vai te fortalecer, vai te orientar como tu deve agir em várias áreas. Nós não falamos aqui somente da saúde emocional, não falamos somente do que eu trato nas minhas imersões, nas mentorias como educadora feminina, mas aqui nós tratamos 360. Então aqui eu trago advogadas, contadoras, empreendedoras, empresárias, mulheres, homens também da área política, e esse é um ano eleitoral e nós precisamos estar muito vigilantes. Precisamos. Haja vista que só no mês de janeiro e fevereiro nós chegamos a 20 feminicídios no estado do Rio Grande do Sul. No Brasil também os números estão muito altos. Se nós formos ver os nossos estados vizinhos, Santa Catarina, São Paulo também passou também de 20 feminicídios. Então nós precisamos estar vigilantes e o mês de março, você pode pensar, mas Andréia, tu está trazendo muito essa questão da dor. Não, eu não estou trazendo a dor das mulheres aqui somente. Nós estamos debatendo soluções, porque essa é uma causa minha e sua e de todos nós. Nós estamos trazendo consciência para você, mas estamos trazendo também aqui soluções, como temos falado aí do que nós, a sociedade civil, pode fazer, porque a responsabilidade não é somente da Polícia Civil, da Brigada, do Judiciário, dos políticos, prefeitos, deputados, enfim, não. É algo que eu e você precisamos abraçar juntas e juntos. E a minha convidada de hoje, além de ser uma mulher linda, maravilhosa, é uma mulher muito inteligente, uma mulher muito estratégica, uma mulher muito ousada e uma mulher que tem aí uma trajetória profissional de excelência, e ela vai estar aqui falando comigo e contigo, e ela é da área jurídica. E hoje ela é desembargadora do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. Então vai compartilhando o link para que mais mulheres possam estar e homens também possam estar assistindo. Ou pelo canal 524 da Claro TV, ou pelo meu Facebook, ou meu YouTube, Andréia Fioravante. E agora você fica aí com os nossos patrocinadores e apoiadores, e nós já voltamos e você vai compartilhando o link. Voltamos, eu já quero de pronto, porque embora o nosso programa seja de 1 hora, gente, passa muito rápido, né? E eu quero apresentar, então, formalmente a minha convidada. Ela é desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E ela também esteve, né, e eu tenho que dizer aqui, colega do meu marido, né? Do Armandinho, né? Mas ela tem atuação na 21ª Câmara Civil, na área do Direito Público. Ela é graduada em Direito pela PUC-RS, especialista em Direito Municipal pela URGS, mestre em Direito na área de concentração de direitos indisponíveis pela FMP,
vice-presidente do Conselho Superior do IARGS, membro da FEST, coordenadora científica da Revista Brasileira de Direito Municipal, editora Fórum e autora do livro Mediação Tributária, estabelecendo novos paradigmas para a eficiência da gestão fiscal pela editora Dialética. Coordenadora da pós-graduação em Direito Tributário da Fundação Escola Superior do Ministério Público. A minha convidada é a doutora Cristiane Neri. Seja muito bem-vinda, doutora Cris. Eu não sei se eu citei essa sigla certa aqui. Membro da FEST, Fundação Escola Superior de Direito Tributário. Muito bem. Doutora Cristiane Neri, seja muito bem-vinda. Né? É uma honra estar te recebendo aqui no Despertando Mulheres. Já tive a oportunidade de te entrevistar em uma outra oportunidade, numa outra emissora de TV. E que alegria te receber aqui, porque sim, tu simboliza para mim uma mulher que eu não uso a expressão empoderada. Dificilmente eu uso, né? Porque eu falo de fortalecimento feminino, não de empoderamento. Mas cabe para ti essa expressão. Tu és uma mulher empoderada e que representa, assim, muitas outras mulheres. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Andréia. Quero dizer que é um prazer estar aqui contigo, é um prazer participar desse programa. É algo que a gente estava construindo há um tempo, não conseguíamos encaixar. Que bom que a gente conseguiu encaixar no mês da mulher, né, em março. Então, estou muito feliz de estar aqui contigo também. Coisa boa. Cris, eu quero que tu complemente essa mini bio aqui que eu apresentei à nossa audiência. Eu quero que tu conte um pouco, né, dessa tua trajetória. Como que tu chegasse, então, a ser desembargadora do nosso tribunal aqui do Rio Grande do Sul? Como que foi essa caminhada e como que surgiu esse desejo, como que surgiu esse interesse, né? Como é que foi essa tua caminhada? Então, foi uma caminhada, eu digo que ela é cheia, né, de altos e baixos, como tudo na vida, mas ela é muito exitosa e foi muito gratificante para mim. Eu comecei a minha carreira jurídica como procuradora do município de Porto Alegre com muito orgulho. Eu fui 25 anos procuradora de Porto Alegre. Eu já era concursada da prefeitura, eu fiz o meu primeiro concurso na época da faculdade ainda. Passei para a Prefeitura de Porto Alegre e depois, quando me formei, abri o concurso, fiz o concurso, passei no concurso e durante 25 anos da minha vida profissional eu atuei como procuradora de Porto Alegre, como advogada pública. E essa atuação foi uma atuação de muita entrega, de muito fortalecimento pessoal e institucional. E durante essa trajetória eu exerci algumas funções e acho que aí a gente pega um ponto, né, Andréia, que é o ponto essencial da vida de toda mulher, né? Para que caminho a gente vai? A gente consegue se dividir com o filho, a gente consegue se dividir com a família, a gente consegue se dividir com o trabalho, a gente consegue dar conta de tudo, a gente tem que optar por alguma coisa em algum momento da nossa vida. Eu nunca optei por uma coisa só, eu sempre optei por fazer tudo, eu sempre optei por dar conta de tudo, ainda que a gente saiba que não seja fácil, ainda que a gente saiba que a rede de apoio vai ter que atuar muitas vezes. E nessa minha busca, então, por uma satisfação profissional e muito mais do que uma satisfação profissional, né, André? Eu acho que toda a minha trajetória é marcada por um compromisso com aquilo que eu sempre acreditei para o serviço público, né? Eu exerci alguns cargos que foram me levando a alguns postos, né? Então, quando eu entrei na Procuradoria, logo em seguida, assim, eu exerci algumas chefias, fui para a área fiscal, né, de uma forma não esperada e chefiei uma das maiores equipes da casa e foi muito bom para o meu aprendizado. Coordenei o Centro de Estudos, fui convidada para dirigir a nossa Escola Superior de Direito Municipal, a nossa ESDM, que é mantida pela Associação dos Procuradores de Porto Alegre. Fui diretora por 2 gestões, o que foi muito gratificante, me trouxe uma experiência, um ganho enorme na parte científica, não é? A partir dali, nós construímos vários momentos na carreira, que foram momentos bastante importantes de crescimento, de ganho científico. Trouxemos a academia bastante vinculada à nossa pós-graduação na escola.
Depois disso, eu fui presidente da nossa Associação Nacional de Procuradores Municipais. Foi uma decorrência da minha atuação na escola. Fosse a primeira. Fui a primeira mulher né? presidente da Associação Nacional. Eu tinha 34 anos. Então, a minha filha, eu tinha 33 ali, a minha filha tinha 4 anos de idade. Que desafio, hein? Um desafio enorme, porque quando eu assumi, e isso eu me lembro bem, Andréia, quando eu assumi, foi em Brasília, a eleição, nós estávamos lá numa atuação junto ao Congresso Nacional, pela carreira, e veio este convite, veio ali os colegas, Cris, eu acho que tu tem que ir, acho que é o momento de tu estares, é o momento de uma mulher estar. E eu liguei para o meu marido e disse... Tu abraça pega junto. comigo, tu abraça isso comigo, porque não vai ser só eu, com certeza, né, Andréia? E a Associação Nacional nasceu em Porto Alegre também, todo o em debate, Porto Alegre. tudo, né? Foi em 1998, numa assembleia, eu nem estava ainda na carreira, mas foi aqui que ela surgiu como uma ideia, né? E foi registrada, foi então criada a partir de um evento de procuradores em Porto Alegre. Então ela tem um embrião aqui. Né? Acho que foi muito emblemático uma mulher, a primeira mulher a ser de Porto Alegre também. Né? Porque o Rio Grande do Sul tem toda essa fama de machista, mas tem estados muito mais machistas. Tem sim. Nós somos protagonistas de muitas frentes. Com certeza, com Às certeza. vezes só fala, mas o Rio Grande do Sul é machista, quando a gente fala, né, da pauta E mulheres. será que não é por isso que a gente tem tantos vejo. casos, Andréia, por aí de feminicídio, de violência contra a mulher? Eu fico pensando que ele nessa... se sente, né, dono. Sabe? Mas enfim, né? E aí assumi a Associação Nacional, então fui a primeira mulher a assumir e nunca vou me esquecer, Andréia, da minha posse, que foi uma posse no Centro de Convenções em Brasília, durante um congresso nacional de carreiras jurídicas de Estado. E nós tínhamos uma mesa de 21 lugares, mais ou menos, e eu era a única mulher em todas Quantos as anos faz isso, associações. Cris? Isso foi em 2008. Eu fui a primeira mulher e era a Quase única 20 mulher. anos atrás. Quase 20 anos Só que não atrás. mudou muito, né? Não mudou mudou muito. tanto, não. Hoje, 2026, quase 20 anos, não mudou muito, Ainda né? Hoje, a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros é uma mulher, assumiu agora. Né? A presidente da Associação Nacional de Procuradores é uma mulher. Então, temos aí, né, isso sendo algo mais concreto. Mas naquela época era muito menos, né? E quero te dizer assim, enfrentei algumas situações de muito machismo, de muita desconfiança da minha capacidade, seja enquanto mulher, e ouvir essas falas, seja pela minha idade. Né? Então tinha essa desconfiança sim. E é muito gratificante também que ao final de todo esse, foram 2 anos de gestão, eu fiquei 2 anos como presidente e mais 2 anos como vice-presidente da entidade. E ao final dos 2 anos, um colega que desacreditou lá no início, ele chegou e disse, olha, Cristiane, eu preciso falar contigo, preciso te dizer que eu não acreditava e quero te dizer que eu hoje sou uma pessoa completamente diferente porque eu enxerguei que eu estava completamente errado. Né? Seja por tu ser uma mulher, seja por tu ter a idade que tu tens, eu jamais poderia ter desacreditado. Então isso foi super gratificante, né, Andréia? E foi realmente um momento de reconstrução, de trazer a Associação Nacional para o cenário, né, que ela merecia estar, porque a carreira de procuradora é uma carreira nova, é uma carreira que surgiu e se fomentou e se criou com a Constituição Federal de 88, né? Foi ali que os municípios ganharam esse caráter de autônomos no cenário nacional. E a partir daí, as carreiras foram se estruturando. Então, era uma associação também que precisava se afirmar no cenário nacional e que bom que conseguimos isso, porque várias das prerrogativas que hoje nós temos para a carreira de procurador, que são como as demais carreiras de Estado, são prerrogativas que foram lá batalhadas, perseguidas e garantidas por quem se dedica à associação, né? Por quem se dedica à atividade associativa também, né? Então, isso foi bastante importante na minha carreira porque deu um outro rumo, né? A partir do momento em que tu assume uma associação nacional, tu praticamente viaja o Brasil inteiro porque as tuas demandas são do Brasil inteiro. E nós tínhamos que fomentar a carreira dos municípios. E a filha com 4 anos. E a minha filha, eu digo, né, tem uma situação bem... A minha filha, o primeiro dentinho dela caiu, eu estava em Brasília.
Andréia, aquilo pra mim. E aí a mulher tem isso, né? Eu acho que essa é a diferença em relação aos homens. A gente tem uma culpa que a gente carrega. Querendo ou não, sabendo que essa culpa não é uma culpa que deveríamos ter, né? Ou até sabendo que ela não pode causar um efeito, mas a gente tem, né? E quando caiu, eu disse, meu Deus, eu tô em Brasília, né? Tu fica com aquele questionamento, será que eu tô fazendo certo, né? E meu marido, mas eu tô aqui, qual o problema? Tá aqui o dente, eu te mostro quando tu chegar, sabe? Isso. Então, essa situação toda a gente pensa, mas nunca, e é o que eu digo, né? A minha filha, hoje tem 22 anos, é uma mulher, está se formando em Direito, trabalha, super independente, né? É o que eu digo sempre, né, Andréia? O exemplo faz com que as pessoas enxerguem a possibilidade que elas têm. Ela vivenciou dentro de casa, né? Exatamente. A busca, a tua busca, né? E vai estar repetindo. Às vezes, algumas pessoas falam, né? Ah, mas e o Gugu? Né? Claro, filho de 2 advogados, só podia ser advogado, etc. e tal. Mas tem um exemplo bem próximo de nós, vamos dizer, de condições financeiras. Ah, estudou, se formou, trabalha bem porque teve condições financeiras. Não, é o exemplo. O exemplo vem primeiro, porque eu tenho pessoas bem próximas que tiveram as mesmas condições, sejam minhas ou do meu filho, enfim, e que não avançaram, né? Mas quando em casa tu tens esse exemplo, tem um livro maravilhoso. Ó, vou indicar para você, mãe. Olha só, você que deseja ser mãe. É A Autoestima do Seu Filho. É um livro maravilhoso. E esse livro fala que nós somos espelhos, né? Então, nós somos espelhos. E essa dor, Cristo, falou aí, né? E o quanto a gente se sente culpada, eu trabalho isso ainda na minha vida. Embora eu trabalhando o emocional das mulheres, enfim, como mentora, coach ou educadora feminina, eu trabalho em mim, né? Porque um dia o Gugu, com 20 anos de idade, né? 20 anos, ele está com 28, ele chega na minha frente e diz, mãe, nós assistindo TV de madrugada, né? Ele já morando sozinho, ele diz, mãe, eu não queria o curso de inglês, o tênis, não sei o que, eu queria só um irmãozinho e tu em casa. É complicado. Como é que tu fica? Como é que tu fica, né? Mas não, mãe, eu entendo hoje, só que mesmo que hoje o adulto diga, eu entendo, a criança, né, ainda fala. Claro. Então precisa ser trabalhado, né? Claro. Mas o quanto essa culpa, ela tem que ser trabalhada na nossa vida, porque nós não temos que ter culpa, nós temos que compartilhar. Exatamente. Tu não compartilhou com teu marido? Então, tu aprende na vida que essa culpa, ela é uma culpa nossa. É só a gente que sente isso. Nem teu filho sente, né? Nem tu consegue não transferir. Nós sentimos isso, né? E acho que a partir do momento em que tu mostra que tu estás ocupando um espaço porque tu acredita naquela função que tu está exercendo, tu mostra para o teu filho que tu pode estar naquele lugar um dia e que tu tem que batalhar para estar, porque não é fácil ocupar espaços. Tem que batalhar ainda mais mulher. E ainda mais mulher. Tem que batalhar. E aí depois da Associação Nacional, Andréia, eu assumi como adjunta na Procuradoria e depois como Procuradora-Geral do município de Porto Alegre. E isso foi em 2015, né, quando eu assumi como Procuradora-Geral, e fui a primeira mulher da carreira a ser Procuradora-Geral também. Né? Eu tenho vários primeiros lugares pioneira em muitas sem frentes. Saber, sabe? Sem me dar conta muito disso, André. E aí, nesses momentos é que tu te dá conta do quanto a gente tem que avançar, né, enquanto mulher. E exerci o cargo de prefeita, né, porque nós estamos até hoje é assim, a lei orgânica do município de Porto Alegre prevê na ordem sucessória a possibilidade do procurador-geral assumir, no impedimento do prefeito, vice e presidente da Câmara, assumir como prefeita, não é? E isso também é a mostrar, né, para tua filha, olha onde tu pode chegar a partir do momento em que tu batalha, que tu acredita naquilo que tu está fazendo, que tu cumpre a tua função, né? E a partir daí, né, Andréia, fiz todas as minhas qualificações, especializações, sempre mantive minha atuação muito grande na carreira. Fui conselheira da OAB do Rio Grande do Sul por muito tempo, então tive um trabalho de ordem também,
por bastante tempo, por acreditar na advocacia, não é? Por entender a essencialidade da função do advogado, seja público, seja privado. E sempre entendi que nós tínhamos que estar em espaços de discussão e de debate para que a gente pudesse avançar. Não é avançar corporativamente, é avançar enquanto carreira, enquanto sociedade. Porque a partir do momento que eu avanço enquanto carreira, enquanto melhoria das funções essenciais do Estado brasileiro, eu consigo ter uma sociedade melhor, eu consigo prestar um serviço melhor para a sociedade que é destinatária das políticas públicas. E também, né? assim, né? Eu, numa ocasião, entrevistando uma colega de vocês, e foi a doutora Líbia até, e ela falando, né, das funções que foi do procurador, da procuradora, né? E a minha mãe assistindo o programa. Daí depois ela me manda mensagem: eu nem sabia que procurador fazia tudo isso. Eu digo: eu não acredito, mãe, eu não acredito que tu não sabia. Mas a função do procurador atinge toda a sociedade. Toda a sociedade. Toda a cidade, né? E então, isso é uma, como vocês costumam dizer, é uma carreira de Estado. E é essencial o procurador, não é para defender o prefeito, né? Mas é para defender ali as necessidades, dar legalidade a todos os atos do prefeito, né? E viabilizar tudo o que acontece na cidade. É uma função muito mais ampla, né? Muito mais ampla. É uma função que diz com a proteção, inclusive, do patrimônio, a proteção da sociedade, do cidadão, enquanto cidadão, enquanto pessoa que tem o direito de ter uma cidade mais digna para viver. E a partir do momento em que a gente busca essa dignidade na atuação municipal, na fomentação, na aplicação e na implementação de políticas públicas melhores, a sociedade se sente protegida, a sociedade se sente respaldada por aquela carreira de Estado que é tão importante e que ela começa a enxergar que é tão importante. Né? E a partir daí... E a partir daí surgiu a questão do 5º constitucional, né, que nunca projetei na minha vida, Andréia, nunca projetei. E mais, né, no momento que começaram a surgir convites: Cris, acho que tu tem que concorrer, Cris, acho que tu tens que estar lá, Cris, acho que é o teu perfil. E é como tu falasse, é ocupar espaços. Espaços. Tu começa a pensar nisso, né? Então, olha só, né? Doutora Cristiane Neri aqui falou um pouco aí da sua trajetória e nós vamos chegar agora para o segundo bloco com essa fala da doutora Cristiane Neri de como ela chegou no Tribunal de Justiça pelo 5º Constitucional. E isso é uma conquista, né? Porque não é assim, eu quero e eu vou, eu fiz um concurso e eu vou. Não, depois ela vai dizer tudo o que precisa para chegar até lá. E nós mulheres precisamos ficar muito orgulhosas quando uma mulher chega a postos como esse que a doutora Cristiane chegou, a postos, por exemplo, políticos, né, como entrevistamos aqui já a vereadora Nádia, como temos entrevistado tantas mulheres aqui que alcançaram um espaço não só de voz, mas de poder. Então, nós já voltamos para o segundo bloco e olha só, não vou ficar dando beijinho aqui hoje, mando depois, porque nós precisamos ocupar bem o nosso tempo para que você receba inspiração, informação e orientação. Já retornamos, compartilhe o link. Rapidinho, né? Deu tempo de você compartilhar o link da RS Play TV, o link do Facebook, do YouTube Andréa Fioravante? Bem, eu quero começar, então, esse segundo bloco, tomando a liberdade de ler algo para você, minha amiga, para trazer mais consciência. Durante anos disseram que a mulher precisava ser forte para conquistar espaços. Mas talvez nunca tenha sido sobre força. Talvez sempre tenha sido sobre consciência.
consciência do próprio valor, consciência da própria voz, consciência do espaço que já é seu e meu e da doutora Cristiane por direito. Olha só, nós estamos falando, e essa fala veio muito ao encontro do que a doutora Cristiane Neri falou, né? De ocupar os espaços, mas tendo consciência que é importante, que vai fazer a diferença, que está ali o seu propósito, está ali a sua contribuição. Então, nós precisamos, minhas amigas, nós precisamos reconhecer o nosso valor, nós precisamos reconhecer a nossa capacidade, e nós precisamos, sim, ocupar espaço de voz. E o Despertando Mulheres na TV faz parte do ecossistema do Despertando Mulheres, que tem uma série de atividades, que tem a imersão Despertando Mulheres, que tem a mentoria, uma mentoria e uma imersão que tem, em parceria com a Universidade FEX Educação, tem o reconhecimento do MEC. Então, quando você participa da imersão comigo ou da mentoria, você recebe um certificado que vem um selo da universidade, do MEC. Então, aqui, minhas amigas, é um espaço muito sério, que nós tratamos a questão do fortalecimento feminino de uma forma muito séria, onde eu trato de educação feminina de uma forma muito responsável. Por isso que todas as nossas convidadas e convidados são pessoas de relevância na sociedade, de relevância aonde eles estão atuando. E daí, doutora Cristiane Neri, surge todo esse movimento, que eu sei que foi um movimento, né? Para que tu viesse estar, então, ocupando esse espaço de voz e poder. Conta para nós. Então, foi um movimento que surgiu, assim, com esses convites, essas sugestões, né? Essas falas nesse sentido. E a partir dali eu comecei a pensar, mas será que... E aí tu falaste em propósito, né, Andréia? Tudo para mim tem que ter esse propósito. Eu não vou ocupar um espaço pelo espaço em si. Eu vou ocupar um espaço consciente da minha responsabilidade de ocupar aquele espaço, não é? E sempre respeitei muito o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e a minha carreira, né? Então, também tinha esse dilema, né? Eu era uma pessoa muito vinculada à carreira, que tinha exercido todos os cargos na carreira já, e que tinha uma vinculação e uma responsabilidade com a carreira muito grande, que mantenho até hoje, por óbvio, tu não perde esses vínculos, né? Mas tinha esse caráter a ser analisado. Será que eu devo sair? Será que eu não tenho uma responsabilidade tão grande com a carreira que eu não deveria sair, permanecer aqui, né, contribuindo com toda a minha experiência com a carreira? Mas também, né, soube, e aí fui mais a fundo nas questões do Tribunal de Justiça, que nós não tínhamos um procurador municipal dentro do 5º Constitucional, representando a advocacia pública municipal no Tribunal de Justiça. E conversei com alguns desembargadores, né, sobre essa possibilidade, e todos foram muito claros. Nós queremos, Cris, nós precisamos, e acho muito importante a tua presença aqui. Então, senti que também seria muito bem recepcionada no Tribunal de Justiça, não é? Levando toda essa minha carreira pública, institucional, já para mais uma instituição, né, que é tão respeitada no cenário nacional. Nosso Tribunal de Justiça é um tribunal mais respeitado no país, né? Mais demandado e mais respeitado também. Então, assim como todos os outros, mas o nosso tribunal tem uma relevância nacional, não é? E aí fui, então, eu já não estava mais como conselheira da OAB, né? E me coloquei nessa possibilidade de concorrer. E o 5º Constitucional é um instituto importantíssimo previsto na nossa Constituição. E não porque ele serve para oxigenar o Tribunal de Justiça, não penso assim, mas ele serve para levar para o Tribunal de Justiça uma visão que talvez não se tenha, né, lá dentro do tribunal em função da carreira, né? Tu vem numa carreira, tu acaba se arraigando aquela carreira e muitas vezes tu não consegue enxergar as diversas nuances. A realidade, exatamente, a prática, o e isso dia a é para dia. todas as carreiras, não só para a magistratura. E então me coloquei nessa condição de concorrer ao 5º Constitucional, e é um processo
ele é um processo desgastante, muito desgastante. Então, converso hoje com várias pessoas que estão concorrendo, que pretendem concorrer, outras que já concorreram. É um processo muito desgastante, é um processo que tu tem que te dedicar de corpo e alma, né? São 80 conselheiros na OAB que votam no primeiro momento para ser escolhida essa lista sêxtupla. Então, são falas, né? São apresentações do teu projeto para esses conselheiros, o que tu pensas em relação ao quinto constitucional, como tu pensas na representação da advocacia. Com certeza, é um processo bastante difícil. Depois disso, tu passas por um processo, saindo da lista sêxtupla, de escolha da lista tríplice pelo órgão especial do Tribunal de Justiça. Então, é um outro viés desse trabalho todo com os desembargadores. E depois a escolha pelo governador, que é um caráter já num outro patamar, que é um patamar muito mais político, né? Então, é uma experiência, eu digo, ela é desgastante, mas é uma experiência sensacional, né? Porque passar por tudo isso não é algo fácil. São 3 momentos, 3 estágios. Te constrói de uma forma 3 estágios formais, né? Porque com tem que certeza. sair pela carreira também. E é um né? processo de 1 ano, mais ou menos, nesses pleitos todos, né? E tive o apoio da minha carreira, isso foi muito importante também. Tive o apoio da minha associação, tive o apoio da Associação Nacional, tive o apoio dos colegas, não é? E aí, para minha surpresa, Andréia, entrei e soube que eu sou a primeira mulher no país a ingressar pelo quinto constitucional da Advocacia Pública Municipal. Arrepiei agora. Quando eu soube desse dado, aqui. e esse dado foi muito interessante, nós temos um grupo do Conselho Superior, porque cada presidente da NPM passa a integrar o Conselho como membro nato, né? E neste grupo, a partir do momento que eu fui escolhida pelo governador, e vai fazer 1 ano agora, 3 de fevereiro saiu a minha nomeação pelo governador, o ano passado, e 10 de março agora eu tomei, há 1 ano atrás, tomei posse no Tribunal de Justiça. E quando saiu a minha nomeação, os colegas e ex-presidentes começaram, pessoal, vocês têm um levantamento das mulheres que já ingressaram pelo quinto? E aí a pessoa disse, não, nós temos um pré-levantamento, vamos atualizar. E atualizamos, e não tinha nenhuma mulher. Olha só, até me Homens, emociono. exatamente, eu fiquei emocionadíssima. No meu discurso de posse eu falei sobre isso, inclusive, né? Então, tem vários pioneirismos na minha vida que são muito coincidências, sabe? Cris, um parênteses, tu precisa escrever um livro, minha querida, não sobre tributário, por favor, tá? Mas sobre a mulher ocupar os espaços de voz e poder. Quem sabe, né, Andréia? Fica aí a sugestão. Sabe, eu tenho 2 editoras maravilhosas para te indicar. Tem várias experiências. Precisa, menina, tu precisa compartilhar, porque isso dá força para outras mulheres. E quando eu fui, Andréia, no congresso, eu fui, a própria Associação Nacional, ano passado, no Congresso Nacional, que ocorre todo ano, né? E fui, me convidou, estive lá todo o tempo. É impressionante e fiquei, assim, feliz de poder ter ido, sabe? Porque foi impressionante como várias colegas, várias mulheres chegaram para mim, Cris, tu é uma inspiração para nós. Tipo, é possível. É possível. A gente chegasse lá, é possível também chegar no meu estado. Então é isso, né? É muito sobre exemplo, é muito sobre... Claro, acho que eu digo para a minha mãe é uma mulher muito forte também, eu digo, ela sempre me ensinou a ser uma pessoa forte, mas aí que tá, né, Andréia? Tu falaste disso, essa questão da força. Será que é força? Naquela época elas precisavam ser fortes, né? Hoje eu acho que a gente já tem condições de estar ocupando os espaços com respeito e com uma consciência também do homem de que a mulher é este ser complexo, que é um ser que é sensível, que é um ser que é doce e forte ao mesmo tempo e que ela pode ser assim. Que ela pode estar lá e pode dar conta de casa também. Exatamente, que ela pode ser sensível. Pode ser mãe, pode ser esposa. Isso. E aí ocupar esses espaços é tão importante porque tu só consegue refletir políticas públicas e refletir a realidade com o olhar daquele que sofre, daquele que tem a dor, né, que tu falavas ali no início. A dor, ela é importante para mostrar o que a gente precisa fazer para solucionar. Então, eu vou ter políticas públicas para mulheres a partir do momento que eu tenho mulheres ocupando espaços de poder. Senão eu não vou ter este pensar dentro das administrações públicas, né? Eu falo muito disso, principalmente quando eu falo de política, né?
Porque às vezes tem mulheres que ocupam alguns cargos políticos, eletivos, mas elas não levam a pauta da mulher. Não estou falando de pauta feminina, mas a pauta da mulher. A mulher que precisa flexibilizar, seja no órgão público ou na iniciativa privada, ela precisa flexibilizar o horário porque ela precisa buscar o filho na escola. Exato. Hoje nós temos mais de 40%, né, de lares chefiados por mulheres. Hoje o número de mães solo aumentou muito. Então essas mulheres precisam ter uma visão diferente, precisa flexibilizar. A gente precisa ter políticas públicas que venham a facilitar, não sei se é o termo certo, mas que venham entender, como tu disse, né, a mulher é sensível, a mulher é doce, mas é forte ao mesmo tempo. Porque o que se vê muito, né? Muitas empresas acontecia do quê? A mulher está em idade fértil? Não vamos contratar porque ela pode ficar grávida, né? Ela tem filho pequeno? Nós não vamos contratar porque ela vai faltar muito serviço. Então, tu imagina, quando deu a pandemia, qual foi o maior número, né? Foi de homens ou de mulheres desligados do trabalho? E mais, né, tem um dado interessante na pandemia, foi feita uma pesquisa pela URGS, Andréia, que na pandemia o número de homens que enviavam artigos científicos, que a academia trabalha com pesquisa científica, né, que permaneceram fazendo as suas pesquisas, se manteve igual ou até aumentou. Enquanto que o número de mulheres que sempre fizeram pesquisa científica, enviaram artigos e etc., diminuiu drasticamente. Por quê? Porque essas mulheres tiveram que se voltar para dentro de casa. Por quê? Porque tudo parou. Porque elas não tinham mais a rede de apoio que chegava em casa para conseguir dar conta do que elas tinham a fazer, para poder fazer o seu externo. Então, as mulheres se voltaram para dentro de casa. Então, assim, é um papel da mulher somente se voltar para dentro de casa? Não, né? Por que isso aconteceu? Por que tem que ser a mulher assim? Porque a mulher abraça isso e abraça todas as frentes. E quando a mulher se vê sem essa possibilidade, ela tem que dar conta de tudo, né? Ela tem que dar conta de tudo. O homem não parou, né? Então, são dados, né? E uma pesquisa feita pela URGS aqui. E doutora Cris, olha só, o quanto a mulher, vê se tu concorda comigo, o quanto a mulher que quer dar conta de tudo, e se não der tudo ok, mas nós temos condições sim de administrar o nosso lar e de ser, né, uma empresária, uma desembargadora, uma promotora, uma deputada, enfim. Mas quanto essa mulher, puxando toda a responsabilidade para ela, às vezes não compartilhando com o companheiro, com o marido, o quanto ela fica sem pedir ajuda, porque nós somos criadas que nós precisamos resolver tudo, né? O quanto essa mulher emocionalmente não fica abalada, o quanto essa mulher emocionalmente não começa a ser uma compradora compulsiva, o quanto isso não atinge a saúde, né? Que há bem pouco tempo, caiu uma ficha. Andréia, por que tu engorda e emagrece? Tu sempre foi magrinha, por que tu engorda e emagrece? E daí que é a seguinte ficha, porque eu estava trazendo para mim o quê? Uma outra responsabilidade que eu não queria compartilhar com outra pessoa. Eu estava trazendo, só para mim, só para mim. E quando eu fico sobrecarregada, eu preciso dar conta de 2, de 3, de 4 pessoas. E o quanto isso faz com que eu queira ser mais forte e isso faz com que, inconscientemente, eu comece a me alimentar mais, né? A fome emocional para eu ficar forte. O quanto? Assim como também nas questões das mulheres vítimas de violência sexual. O que ela faz? Ela precisa se esconder, ela não pode ficar atraente, porque ela pode correr o risco de novamente passar por aquela experiência horrível e ela acha que ela é culpada, ela acha que ela deu causa, o quanto ela precisa se esconder atrás de roupas muito largas ou atrás de um sobrepeso, né? O quanto, não sei, né, porque eu tenho trabalhado isso e tenho trabalhado com as mulheres isso também, o quanto a questão emocional nos faz, como é que eu vou dizer, nos afastarmos do lugar de onde nós podemos se retrai, de onde pode estar. E isso é uma realidade. Impede o avanço. É uma realidade. Nós vemos muitas mulheres não se colocarem à disposição, né? Não se colocarem numa linha de frente. Não, porque é um custo pessoal, tu abre mão de determinadas questões, mas muito mais que isso,
tem muitas mulheres que não se colocam na linha de frente com receio do que vão enfrentar. Né? Olha só, tá bom, né? E agora, gente, eu tenho um ponto aqui. E nesse ponto fico me dizendo assim, intervalo, né? E por mim eu engato uma quinta aqui, eu faço vigília, né? Mas olha só, vamos para mais um intervalo, porque agora a doutora Cristiane Neri tocou num ponto que eu gosto muito de falar. O quanto a mulher se coloca ou não à disposição de ocupar os seus espaços. Então vamos para mais um intervalo aí com os nossos patrocinadores e já retornamos. Viu? É rapidinho. Nós já retornamos, mas deu tempo, né? A doutora Cristiane tomar um golinho d'água. Mas, gente, olha só quanto compartilhamento, né? O quanto estamos compartilhando aqui com você para que isso possa te fortalecer, para que isso possa te inspirar e para te ver que é possível, sim, tu ocupares lugares que hoje não é que sejam espaços e lugares de homens, são espaços e lugares que na maioria está sendo ocupado por homens, mas são espaços tanto de homens quanto de mulheres. Nós só precisamos nos dispor, nos capacitarmos e irmos em busca e aproveitar as oportunidades. Então, doutora Cristiane, fala sobre isso. Então eu acho que muitas mulheres não se colocam em linha de frente, não se colocam nessa condição de concorrer a cargos, funções, de assumir chefias, não é? Em função do receio do que vão enfrentar, né? E obviamente que há sim enfrentamentos muito difíceis, né? Enfrentamentos que eu digo, né? Quem está na linha de frente, quem está em cargos de poder, e já exerci vários deles, já estive na gestão. Quando a mulher está ocupando esses cargos, a mulher não é convidada para o happy hour do final da tarde que os homens fazem. Onde muitas coisas acontecem, muitas coisas são decididas. Muitas decisões, Exatamente. É nesses momentos que muitas decisões são tomadas. Então, a mulher, isso causa um sofrimento, isso te causa, mas só um pouquinho. Então, quer dizer, eu não tenho... por que eu vou estar ocupando esse espaço para passar por isso? Eu preciso... Sim, precisamos sim enfrentar. E principalmente em meios que a maioria são masculinos na sua essência, né? Nós precisamos enfrentar e mostrar que não, nós podemos estar sim nesses espaços de discussão, sem nenhum demérito por sermos mulheres, sem nenhum demérito à função masculina. Eu acho que nós não é uma concorrência, tem que se complementar. Né? Isso é exatamente. E aí também entra um aspecto bastante importante que tu falaste um pouco, que é a questão de termos políticas que permitam as mulheres entrar também no mercado de trabalho. Porque o que acontece hoje é que se eu tenho, né, principalmente pessoas que não têm tantas condições financeiras, se eu não tenho uma creche para deixar meu filho, sou eu que vou ficar em casa. O meu marido vai sair para trabalhar, né? Eu vou ter que ficar em casa com meu filho, porque não tenho alternativa. Então, é preciso que se tenha política pública para receber essas crianças, né? É preciso que se dê condições para que a mulher saia para o mercado de trabalho sem culpa, sem a necessidade de se valer de outros meios para trabalhar em casa, e ela acaba, né, não saindo, né? Se não tem família que possa ter uma rede de apoio, também não viabiliza a sua saída e acaba que a mulher não sai para o mercado de trabalho, né? Então tem todo esse viés. E, obviamente, num outro cenário de mulheres que têm condições, que estão já num outro nível, o que bate muito é essa questão do enfrentamento, né? O enfrentamento às questões masculinas, o enfrentamento, a mulher que ocupa espaço, ela, num primeiro momento, ela te dá, mas com quem será que ela esteve para ganhar esta função? Mas com pois quem é. Será? Né? Isso é muito perverso. Arrepiei de novo aqui, Isso gente. é muito perverso. Tu sabe que eu falava, eu acho que foi, inclusive, quando eu entrevistei a comandante Nádia, que abriu o mês de março. Eu falava, foi para ela que eu disse, ó,
não vou tapar o sol com a peneira e eu sou muito clara e vocês já me conhecem, né? Mulher na política, ou ela é muito dadinha, para não dizer outra coisa, né? Ela é dadinha, por isso que ela tá lá, né? Ou ela é metida, ou ela só está ocupando ali a cota dos 30% que não é da mulher, é de um dos gêneros, né? Tu tem algum fato que aconteceu que tu possas compartilhar, tipo, a gente conta o milagre, mas não conta o santo? Né? A gente conta o milagre, mas não conta o santo, porque é isso que tu tá falando, não convida pro happy hour. É isso. Tomam decisões, mas não traz a mulher junto. Exatamente. Então, assim, não convida para o happy hour, não vem para aquela reunião importantíssima, a primeira reunião da semana da manhã para tomar as decisões. Porque não, vamos deixar assim, porque vai ser muito... Fala demais, dá palpite demais. Dá palpite demais, sabe? Aí eu tenho que me controlar agora eu tenho que me controlar, já estou de olho em mim. Ou quer fazer muita coisa e a gente não precisa tanto, né? Por que fazer? Não precisa tanto, vamos menos, né? Vamos gastar com isso para quê? Para que... Deixa a mulher ali daquele jeito, sabe? Então... Isso é concreto, isso é real, Sim. isso tu sente, muitas vezes de forma velada em todas as instituições. E eu não posso deixar de falar uma questão bastante positiva do judiciário, que é o protocolo de gênero para julgamentos, né? Então, nós temos julgamentos com protocolo de gênero. O CNJ tem essa política também. Todos os meses nós informamos todos aqueles processos que são julgados com protocolo de gênero, né? Tem toda uma orientação aos magistrados brasileiros para que adotem o protocolo, para que façam disso uma realidade e que nos processos judiciais o protocolo de gênero seja uma realidade também. Então, isso é um ponto importante. Nós evoluímos muito, né? A gente está aqui falando tanto de problemas, de situações, mas nós falamos também de várias conquistas, de avanços, né? Mas porque também teve mulheres que foram se colocando à disposição e homens que tiveram essa sensibilidade, Exatamente, né? homens sensíveis. Esse enfrentamento, né? A mulher, por medo, por falta, tu vê mais assim, que é por medo de se expor, por medo do que vão falar. Eu acho que... É porque não tem uma rede, né? Seja familiar ou social, que dê um suporte porque precisa. Eu acho que é muito mais por receio do que vai enfrentar, Andréia. Eu sempre enfrentei situações duríssimas, tive embates bastante fortes. E não é privilégio de mulher, homens também têm embates muito fortes em cargos de poder. Né? Então, há uma realidade que tanto para homem quanto para mulher é a mesma nesses embates, mas para a mulher muito mais difícil de enfrentar, porque a mulher tem que falar mais alto para ser ouvida. A mulher tem que falar quase gritando para ser ouvida. Isso é uma realidade em algumas situações, né? Então, o que eu enxergo é que essa disposição para enfrentar, para guerrear no dia a dia, digamos assim, não é algo que muitas mulheres querem, sabe? Porque sabem que vai ser difícil, porque sabem que vão enfrentar a questão de gênero, sabe? Porque sabem que vão enfrentar uma avaliação do seu corpo. Um julgamento. Mas ela engordou, hein? Nossa! E se vai muito bem vestida, quer aparecer, dependendo da roupa, quer se exibir, se vai mal vestida, não se cuida, sempre tem um julgamento. E outra coisa, como eu disse, eu não tapo só com a peneira, né? Tô só me controlando aqui um pouquinho. A própria mulher critica a mulher. A mulher, exatamente. Isso é uma coisa que a gente tem que mudar, né? Precisamos. Se fala tanto em sororidade, né? Mas o que a gente enxerga é uma competição, às vezes, perversa e sem... Né, essa empatia que tem que ter com as mulheres. Os homens jamais fazem isso. Jamais. Tu não enxerga isso, né? E talvez, Andréia, né, fazendo uma análise aqui, né, talvez seja justamente por essa dificuldade de alcançar espaços e espaços alcançados que não podem ser perdidos, né? Então enxergam talvez uma outra mulher como uma ameaça, né? Mas isso tem que mudar. A mulher tem que compreender que ela precisa dar a mão para chegar, para que outras cheguem. Porque né? se hoje tu estás, né, desembargadora, tu pode ser a presidente do tribunal. E será que as colegas não podem te impulsionar? Exato. Entendesse? Exato. Então, eu escrevi um artigo para a revista Em Evidência que eu falei da crença da escassez de cargos. Ou seja, a mulher tem uma crença, e tu falasse isso, eu amei essa frase, depois eu vou assistir o programa e vou copiar.
essa questão da mulher manter aquele espaço ocupado. Porque às vezes a mulher olha e diz, pô, mas ela chegou lá, aí eu quero aquele lugar. Ela quer derrubar, ela quer minar, ela quer derrubar para ela ocupar. Mas não, ela tem que impulsionar aquela mulher para ela ir além daquele espaço para eu poder ocupar outra. Claro. Eu tenho que entender que eu não tenho que derrubar, Exato. eu tenho que impulsionar. E aquele ditado cai em pé, né? É. Tem que impulsionar para a pessoa, se ela está ali, ela tem que ir além. Exatamente. Ela tem que ir além. E eu tenho que ajudá-la a ir além se eu quero também continuar crescendo. Mas deixa eu te perguntar, mas antes vou dizer uma coisa, né? Teu coleguinha Armando, ontem à noite disse assim para mim, né? Que, aliás, não foi me visitar ainda lá no tribunal. Não foi, né? Pois é. Não foi visitar, já vamos ter que agendar. Mas eu não fui... Olha, menina, nem te visitamos e nem o doutor Davi. Nem o Davi eu visitei, tem que visitar os dois. Vamos aproveitar. E tu sabes que ontem ele disse assim, né? Que eu cheguei, ele já estava deitado, enfim. E daí deitei. Ah, como é que foi lá o programa, enfim, que eu tinha feito um gravado. E ele disse assim, vocês mulheres, se vocês se unissem, vocês iam mandar no mundo. A nossa sorte é que vocês não são unidos. Aí fiquei tão braba, sabe? A sorte nossa dos homens é que vocês ainda não se uniram como deveriam, porque senão vocês já estavam dominando tudo. E é uma verdade, porque a gente faz muito mais aonde a gente está. Porque nós temos uma visão, né? Como eles dizem, pede uma coisa de cada vez. Porque se tu pede para ele, né? Tipo, tira o lixo, fecha o portão, duas coisas. Eles não sabem, eles sabem fazer só nós temos, né, da nossa natureza, essa capacidade de fazer várias coisas, de pensar várias coisas, de articular várias coisas, né? Mas deixa eu te perguntar, para eu seguir o script aqui, que vocês viram que eu nem segui quase, né? Porque está maravilhoso esse nosso bate-papo. Eu quero te perguntar sobre solidão na liderança, tu que passasse por tantos cargos de liderança, a expectativa dos outros com relação a ti, a exigência emocional, o que te exigiu emocionalmente, e o teu equilíbrio para algo que tu já falasse, força e sensibilidade, para ser firme e ser sensível. Então, a solidão em cargos de poder é algo que é natural, acaba acontecendo, né? Tem uma solidão que ela é positiva, que acho que tu mesmo te coloca até para ter discernimento melhor sobre as decisões que tu tem que tomar, porque quando tu está ocupando um cargo de poder, principalmente uma instituição grande, tu precisa ouvir a todos, não é? E ter a noção da diversidade que está ali posta. Então, acho que um certo grau de distanciamento, vamos dizer assim, não é ruim, mas existe uma solidão que é aquela solidão da decisão, né? É a solidão da responsabilidade, porque por mais que tu esteja cercado de pessoas que chegam contigo, e isso é importante, né, André? Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, a gente chega com pessoas que vão te dando força ao longo da vida, né? A decisão, ela vai ser tua, né? E o peso dessa decisão também, né? Então, tem algo que vem junto, assim, de muitas pessoas se afastarem, de muitas pessoas não estarem contigo em alguns momentos, né? Mas essa solidão tem que se transformar em algo positivo, sabe? Para aquela função. Então, utiliza esses momentos para tu conseguir enxergar de forma mais ampla, né? E até porque, às vezes, né, eu penso que às vezes há uma solidão para quem ocupa cargos, né, de tomada de decisão, enfim, de poder, que talvez as pessoas ao redor não vão conseguir alcançar, porque ainda não estão naquele momento. Exatamente. Então não vão compreender, não vão entender, né? E isso é importante a gente falar, porque às vezes as pessoas acham, ficam rotulando, principalmente a mulher, né? Pelo comportamento que ela passa a tomar. Mas acontece que aquela pessoa às vezes não está acompanhando. Exatamente. Ela não consegue acompanhar, não está no momento dela, ela não está ocupando aquele espaço dessa decisão que vai cair em cima de ti. Tu pode ser, foi presidente da Associação Nacional dos Procuradores, tu tinha toda uma diretoria, mas independente se a decisão foi tomada só por ti ou por toda a diretoria, ela é uma responsabilidade minha. Responsabilidade de quem? Se deu certo ou se deu errado. É da presidente. Exatamente. E eu ali, principalmente quando estive à frente da Procuradoria, nós tivemos momentos de muita tensão, porque nós tivemos intervenção em 2 departamentos do município na época,
intervenções que foram por denúncias de corrupção, então nós tivemos que atuar dentro desses locais, em conjunto com o Ministério Público, foi bastante pesado, né? E são momentos em que tu vê ali testada a tua capacidade de estar ali, né? Inclusive com ameaças recebidas, né? Então é algo que não é fácil não, né? E mas me fala de novo aí para ver se foi. Agora em 2 minutos, a expectativa tanto da tua família, do meio social, do teu meio institucional, com relação a ti, e a questão de equilibrar o teu emocional para ter firmeza, força e sensibilidade. Então, uma coisa que eu sempre procurei fazer, né? Equilíbrio. Acho que o equilíbrio é tudo na vida. Tudo. Então, tu tem que ter teus momentos de lazer, tu tem que ter os teus momentos com a família, tu tem que ter os momentos de te dedicar profissionalmente, mas fazer tudo de uma forma equilibrada. E tu tens isso. Eu faço a gente isso, vê sempre isso, fiz isso. Né? Eu vejo isso sempre. Com a família, viajando, Sempre. com as colegas, amigas, com do trabalho. Ter amigas. Precisa, né? Ter essa troca. É preciso na vida que a gente tenha amigas, que a gente tenha amizades, para que a gente tenha propósitos bem estabelecidos em todos os setores da vida. Porque a vida da gente é tudo, para né? todas as coisas. Basta tempo saber administrar, né? As coisas. E acho que o que a gente tem que ter de expectativa em relação à vida é ser feliz. A partir do momento em que tu é feliz fazendo o que tu faz, seja no trabalho, seja em casa, seja com os amigos, tu vai fazer de uma forma muito natural. É o conselho que eu dou para minha filha, inclusive. Sim. Quando tu fores escolher o que tu vais fazer com a tua profissão, escolhe aquilo que te deixa feliz. Porque tu vai passar muitos anos fazendo a mesma coisa. Então, seja feliz naquilo que tu faz. Eu penso que com essa tua resposta, tu já abraçou todas essas perguntas. E aí, só para finalizar em 1 minuto, que eu estou cuidando, tem um reloginho ali agora. Em 1 minuto, doutora Cristiane da Costa Neri, eu trabalho o emocional, né? Na tua visão, o quanto a mulher cuidar do seu emocional, da sua saúde emocional, o quanto isso a ajuda a ocupar os espaços? Ajuda demais, André. O emocional é a chave para que a gente tenha condições de fazer esses enfrentamentos tão difíceis que acontecem na vida da mulher. E é o emocional trabalhado de uma forma a tu entender os processos, entender que tem avanços e retrocessos para tu poderes avançar. Né? E ter este emocional trabalhado te dá condições de uma forma equilibrada, de uma forma tranquila, nem sempre tranquila, mas de uma forma tentar ser sempre tranquila, chegar nos enfrentamentos que tu precisa fazer na vida. Doutora Cristiane da Costa Neri, minha amiga Cris, foi uma alegria te ter aqui nesse mês de março, nesse início da 2ª temporada do Despertando Mulheres na TV. Foi um prazer te receber. E eu concluo aqui falando sobre o que a Cris agora acabou de dizer. Na vida nós temos picos e vales. É a geografia da vida. Deus abençoe e retornamos na próxima segunda-feira pela RS Play, canal 524 da Claro TV, com Despertando Mulheres na TV com a Andréa Fioravante. Despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, um porto seguro.